Mitamos na rodada 29. Na última rodada do Cartola, nosso time principal fez 130 pontos. Mas não dá nem tempo de comemorar, porque a rodada 30 do Cartola FC 2022 já tá aí chegando. E nesse vídeo eu vou te passar os melhores SGs para essa rodada e também as melhores dicas, posição por posição, para você também conseguir imitar. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Todos os cartoleiros felizes aí, uma ótima rodada pra gente, uma ótima rodada para todos os cartoleiros, né? Só que a próxima rodada já tá aí. Então nesse vídeo eu vou fazer bem completo, analisando todos os confrontos, né? E vamos lá, para a rodada 30 do Cartola FC 2022. Mas antes, sem enrolar muito aqui, vou mostrar um pouco do desempenho do nosso time na última rodada, né? Bom, como vocês podem ver aqui, a gente fez 130,25 pontos na última rodada. A média dos cartoleiros foi ali 69 pontos, muita gente mitou então, né? Claro, o capitão mais calado foi o Pedro e ele fez um hat-trick, o 9 do Hexa. Comenta aí se você estava com ele no seu time, se você passou de 100 pontos também nessa rodada, que eu quero saber. A gente não tinha o Pedro de capitão, senão nossa mitada teria sido ainda maior, né? A gente acabou querendo dar uma ousadinha aí no Yuri Alberto para tentar tirar pontos das nossas ligas, né? Mesmo assim, conseguimos porque a gente cravou aí no Hulk, né? Falamos do potencial que ele tinha olhando os dados, e realmente ele foi lá, mitou, fez 20 pontos, foi um grande diferencial. Enfim, ótima rodada, acertamos vários SGs, meio de campo também. E é isso. Vamos mostrar aqui nossas ligas para os inscritos, né? Que acho que é sempre muito importante a gente dar moral para todo mundo que participa aqui do nosso canal, né? Tivemos mudança aí no top 3. Como vocês podem ver aqui, ó, na Liga de Turno, o Sem Azar FC assumiu a terceira colocação, 812 pontos. O Cadê o Messi parece que ela deu uma mitada aí na última rodada e conseguiu abrir mais distância aí. Primeiro colocado meio disparado, tá arrumando, tá indo para o título, né? E na nossa liga aqui de mata-mata, estamos nas semifinais já. Uma boa sorte aí para todos os participantes aqui que chegaram na semifinal. João Vitor, que está sempre nas nossas lives, pegando nossas dicas. O Alberto Rubino aqui, o Fogo Textor, que eliminou a gente, mas sem mágoas. Estou torcendo para todo mundo aí, uma boa sorte para vocês. E vamos falar aí dos confrontos dessa rodada, né? Que eu acho sempre muito importante a gente analisar os confrontos e passar os melhores SGs para a rodada, né? Que eu acho que é importante. Pô, a gente tem Juventude e Corinthians que não vale para essa rodada. A gente tem Bragantino e Cuiabá. Cuiabá, a gente vem comentando, é um time que é a pior defesa, a pior ataque do campeonato, né? Faz poucos gols, cede muito SG. No último jogo cedeu aí pro Corinthians. O Bragantino vem numa fase ruim, tá em 14º, aí a gente já esperou mais do Bragantino. Mas de qualquer jeito, acho que o Bragantino é favorito e tem um bom potencial de SG para essa rodada. Temos Ceará e Goiás também. Ceará numa fase muito ruim. Tá na zona de rebaixamento aí do segundo turno, né? Perdeu o último jogo jogando em casa. Enfrenta o Goiás, que já viveu dias melhores, tá meio turbulento aí nos últimos jogos. Mas eu acho que uma aposta ousada aqui é que o Goiás é favorito. Inclusive, dá para pensar no Pedro Raul com uma aposta mais ousada, tá? Temos também Atlético Goianiense e Fluminense. Claro, se a gente olha a tabela aí, o Fluminense terceiro colocado, o Atlético Goianiense 19º. O Fluminense é favorito, sim, para a rodada, mas a gente tem que ter um destaque de que, bom, o Fluminense jogando fora de casa é um time que vem com algumas dificuldades, né? Perdeu o último jogo para o Atlético Mineiro, o Atlético Goianiense está tentando se recuperar, então acho que não vai ser um jogo fácil, apesar de achar assim que o Fluminense é um time favorito para essa rodada, né? Temos também Atlético Paranaense e Fortaleza, confronto bem equilibrado, na verdade, o Atlético Paranaense vem com um desempenho melhor aí, principalmente jogando em casa, né? São 6 jogos sem perder. O Fortaleza melhorou aí nos últimos jogos, vem de 2 vitórias seguidas, tá se recuperando, chegou no top 10, é um time muito bem treinado pelo Vojvoda, né? Eu acho que o Atlético Paranaense é favorito, mas um confronto bem equilibrado aí do que foi a última rodada, por exemplo, do Atlético Paranaense e Juventude, né? Temos Flamengo Internacional, vamos ver se o Flamengo confirma mesmo vir com o time titular. Se vier com o time titular, o Flamengo é favorito contra quase todo mundo no Brasil, né? Time muito forte, com Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, né? Mas enfrenta o Internacional, que é um time que, vice-líder do campeonato, vem conseguindo seguir o Palmeiras aí na medida do possível, fazendo jogos bem difíceis, com uma zaga sólida, né? Então não vai ser um jogo fácil pro Flamengo. Lembrar que na última temporada, se eu não me engano, o Internacional deu de 4-0 do Flamengo, né? Jogando no Rio. Então, jogo perigoso pro Flamengo, mas claro, se vier com o time titular, é super favorito. Temos também Santos e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que recuperou o bom futebol, aí eu venho falando umas rodadas que estava dando um pouco de azar. Tinha jogado bem contra o Palmeiras, acabou perdendo, jogou muito bem contra o Fluminense e ganhou. O Hulk está numa fase extraordinária, tecnicamente, ele vem jogando muito bem, gerando muitos scouts. Então vai ser um jogo bem difícil para o Santos. O Santos na Vila é um time muito mais forte do que jogando fora de casa, né? Um time que tem uma defesa muito consistente, principalmente jogando em casa. Então acho que é um jogo para empate aí, acho que é um jogo bem equilibrado. E acho que, enfim, grande potencial de gols para os dois lados, inclusive.
Temos Palmeiras e Curitiba, claro, o maior favorito aí da rodada. Inclusive, eu gosto de trazer dados para vocês. Vou mostrar aqui por que o Palmeiras é tão favorito, mostrando a classificação como visitante, né? Bom, o Palmeiras é o líder como visitante, mas ele joga como mandante nessa rodada, mas o meu destaque é o Curitiba. Em 13 jogos no Campeonato Brasileiro como visitante, o Curitiba não tem nenhuma vitória, pessoal. 0 vitórias, 2 empates e 11 derrotas. Sendo que foram 11 jogos que o Curitiba tomou mais de 2 gols. Quer dizer, 2 ou mais gols. Então o time que está com uma defesa muito fraca, 31 gols sofridos em 13 jogos. Então, claro, o Palmeiras é super favorito, com grande potencial de SG e muito potencial ofensivo, né? Inclusive, estou com a camisa do Palmeiras aqui. Será que a gente vai fechar o time inteiro do Palmeiras? Fica de olho aí para a gente ver o nosso esboço daqui a pouco, né? Bom, voltando aqui para os confrontos, tem o América Mineiro e São Paulo. América Mineiro que é um time que está no G4 aí do segundo turno, né? Melhorou muito o desempenho, tá brigando por Libertadores, e é um time que nos últimos 4 jogos em casa só tomou 1 gol. Então é um time que tá com uma defesa muito sólida, muito azeitada, em frente ao São Paulo aí de ressaca, né? Perdeu a Sul-Americana para o Del Valle. Então acho que o América Mineiro é favorito jogando em casa e tem um bom potencial de SG. E finalmente temos Avaí e Botafogo, tem tudo para ser um jogo de muitos gols, né? O Botafogo recuperou o bom futebol, né? Nos últimos 5 jogos só perdeu um que foi pro Palmeiras, que tá muito bem, né? O Palmeiras tá, enfim, virtual campeão aí do campeonato. Então o Botafogo eu acho que é favorito nesse jogo contra o Avaí, 18º colocado. O Avaí em casa é um time que faz muito gols e toma muito gols, né? Um time meio kamikaze. Então acho que tem tudo para ser um jogo bem aberto aí, com potencial ofensivo para os dois lados. Falando dos melhores SGs, acho que o Bragantino é um SG bem interessante, Palmeiras também, e América Mineiro. SGs mais ousados, a gente tem o Flamengo e o Atlético Paranaense, né? De potencial ofensivo, claro, destaca o Palmeiras, o Flamengo, o jogo entre Santos e Atlético Mineiro, como eu falei, tem um jogo para ser de gols, e o Atlético Paranaense, e o Bragantino. E vamos lá para o nosso esboço da rodada, né? A gente costuma fazer um vídeo para cada um para análise de confrontos e outro para as dicas por posição, né? Mas essa rodada VaptVupt, a gente já vai escalar o nosso esboço aqui. A gente coloca o nosso time final na nossa live. Só que o problema eu não sei se vai dar tempo, né? Essa rodada de meio de semana é meio difícil aí para a gente que está trabalhando, enfim, para o pessoal que está estudando também. O mercado fecha às 6h30. Eu vou tentar abrir a live para fechar o mercado, mas senão nosso time final sai lá no Instagram, tá? Então é importante vocês seguirem nosso Instagram para não perder todas as novidades que a gente tem, todos os conteúdos que a gente posta, né? Inclusive, lembrando aqui, quem é novo aqui no canal, se inscreve, deixa o like, que ajuda muito o nosso canal aqui, que a gente sempre faz conteúdo bastante diferente. Chegou agora 400 inscritos, estou muito feliz por isso, né? Vamos lá escalar nosso time, nosso esboço, né? Bom, começando pelo goleiro, claro, eu já vou adiantar para vocês que eu vou quase fechar o time do Palmeiras inteiro. Como eu falei, o Palmeiras é o grande favorito da rodada, pessoal, não é só uma questão de, o Palmeiras é líder, jogando contra um time que está quase no rebaixamento. É porque o desempenho do Curitiba fora de casa é muito, muito ruim, sabe? Pode dar zebra? Sempre pode dar zebra, mas o mais normal é que o Palmeiras mantenha o favoritismo e consiga ganhar, inclusive por fazendo mais de 2 gols, né? E segurando o SG. Então, assim, claro, escalar todos os jogadores do Palmeiras é uma possibilidade. O Everton é um bom nome. A única coisa que eu ressalto é que o Curitiba é um time que não cede muitas defesas pro goleiro adversário, principalmente jogando fora de casa, né? Em geral, ele fica em 2, 3 defesas. Então, se você escalar o Everton, você vai pensar no SG e que ele faça 7, 8 pontinhos, né? Eu gosto de escalar goleiros mais ousados que tenham mais chance de defesas, né? Então, eu falo alguns nomes que eu acho interessantes para vocês. Temos João Paulo dos Santos. O Atlético Mineiro, claro, é um time que finaliza muito, né? O Hulk e o Keno finalizam bastante. O João Paulo é um cara que em casa faz muitas defesas. Então, eu acho que o João Paulo tem um grande potencial de sair com 5, 6 defesas nesse jogo. Claro que o potencial de SG dele é bem mais inferior do que os outros. Então, você pondera isso, né? Qual o seu grau de ousadia? Outro goleiro que eu acho interessante pensando nas defesas é o Tadeu do Goiás. O Ceará é um time que também finaliza muito jogando em casa, né? Não vem conseguindo fazer gols, então o Tadeu tem até um potencial de SG um pouquinho melhor do que o João Paulo. Enfim, acho que casa esse potencial de defesa de SG. E o Matheus Cavicchioli, como eu falei, acho que o SG do América Mineiro é bem interessante. Aí o São Paulo vem de uma ressaca nos últimos jogos, perdendo a Libertadores, né? O Matheus Cavicchioli é um cara que faz muitas defesas jogando em casa. Vem com um desempenho interessante, se a gente olhar aqui o gráfico dele. Opa, esse é o gatilho. O gráfico do Matheus Cavicchioli, vamos mostrar aqui para vocês. Teve essa rodada que ele deu uma zicada, mas em geral ele vem muito bem, né? Dá para usar a estratégia anti-negativo. Aí os goleiros para SG tem o Cleiton, claro, alguns outros, mas aí se você quer partir para SG, o Everton, né?
E vamos lá, por enquanto, a gente vai colocar o João Paulo, goleiro do Santos, pensando nessa mitada aí que ele pode ter com muitas defesas, né, nesse jogo. E vamos para nossa defesa, eu já adianto para vocês. Primeiro, eu vou fechar o Palmeiras, tá? O melhor SG, Gomes e Murilo são caras que têm potencial ofensivo muito grande na bola aérea. Os dois já têm 9 gols na temporada, o Murilo ainda, além disso, tem 2 assistências. Então vamos fechar aí, com o Gomes e com o Murilo. O Gomes ainda tá bom para valorizar, né? Claro que nesse momento da temporada a gente dá menos destaque para a questão da valorização, mas de qualquer jeito, ótimo potencial ofensivo para os dois e ótimo potencial de SG, né? Fazendo já a prevenção para vocês aqui, que é escalar nosso banco de reservas, pode ser que o Murilo não vá para o jogo, né? Ele teve uma virose, inclusive não jogou contra o Botafogo. Então, para você não se arriscar no banco de reserva, você vem aqui, coloca o Luan, se o Murilo não for pro jogo, vai o Luan. É um cara que vai ter o potencial de SG, desarma bem também. Então fica nesse critério, né? Mas vou falar algumas outras opções para vocês que não querem fechar a zaga do Palmeiras, nem colocar vários jogadores do Palmeiras. Alguns outros nomes que eu acho interessantes. Primeiro, Léo Ortiz aqui do Bragantino e o Natan. Eu gosto até um pouquinho mais do Natan pelo potencial ofensivo, né? Ele é um cara que já tem 2 gols no campeonato, 29 desarmes. Como eu disse, enfrenta um Cuiabá que cede muito SG, é um time que cede também média básica ali para zagueiro, né? Eu gosto bastante de escalar zagueiros pensando nessa média básica, então os dois são nomes interessantes para a rodada. Acho que a gente descina aqui um pouco mais. Tem o Nicolas Hernandes, foi muito bem na última rodada, 10,30, né? É um cara que está se mostrando bom aí na questão dos desarmes. E descendo um pouco mais para baixo aqui, que eu tinha olhado agora há pouco, saiu dos prováveis. A gente tinha o Pablo aqui como provável, acho que podia ser um nome interessante, né? Bom, mas acho que de qualquer jeito a gente fica focado mesmo no Palmeiras e no Bragantino, talvez. Quem sabe o Vitor Cuesta pensando na média básica dele, né? E venho para as laterais agora. E eu vou fechar de novo o Palmeiras, né? Como eu falei, não é só clubismo, é uma questão também do potencial de SG do Palmeiras. E vou mostrar uma questão para vocês aqui nos scouts, né? Para a gente olhar. Vamos pegar os laterais que jogaram contra o Curitiba, né? Vamos colocar aqui o Marcos Rocha para a gente dar uma olhadinha nisso. Ó, laterais que jogaram contra o Curitiba nos últimos jogos. Saravia e Marçal, 9,1 e 11,9. Isso jogando em casa. Marlon, 10,8 e 11,6. O Samuel Xavier aqui acabou zicando, né? Mas contra o Goiás, Danilo Barcelos 9,5, o Maguinho 4,2, né? Então vocês veem que tem essa recorrência grande, tanto com desarmes quanto com participação ofensiva, né? Então, além do SG, tanto o Mike, ou tanto o Marcos Rocha como o Piquerez tem esse potencial ofensivo interessante, né? E de desarmes também. Mas eu vou fazer uma ousadia aqui. Eu vou escalar o meu time com o Piquerez do Palmeiras, e o outro cara que eu vou escalar, que não tá como provável aqui, do Palmeiras, é o Mike. E por que a gente vai escalar o Mike? Vamos dar uma olhadinha aqui. Cadê o Mike para a gente colocar ele? Buscando aqui o Mike. Vamos dar uma filtrada pelo. Opa, tá aparecendo aqui? Não. Cadê o Mike? Eu até tirei dos prováveis aqui para achar ele. Mike, aqui, ó. Por que a gente vai escalar o Mike? Além do potencial de SG do Palmeiras, o Mike, quem acompanhou os últimos jogos do Palmeiras, tá jogando como atacante, pessoal. Ele tá jogando como ponta pela direita. E o Curitiba, além de ser um time que toma muitos gols, é um time que toma muitos gols de atacante, né? Então o Mike é uma pecinha ofensiva. No último jogo contra o Botafogo fez gol ali, jogando quase como centroavante, né? Um gol de centroavante. Então, grande potencial aí. Claro que vale a pena você colocar o Marcos Rocha também. Só fazendo uma distinção entre o Marcos Rocha e o Piquerez, eu prefiro um pouco mais o Piquerez, principalmente jogando em casa, né? É um cara que, jogando em casa, tem uma média melhor do que o Marcos Rocha. O técnico, eu acho difícil a gente fugir aqui do Abel Ferreira, tá? Mas dando umas outras opções aqui para vocês de lateral, né? Já que, claro, tem gente que não quer, claro, é uma ousadia você colocar vários jogadores do Palmeiras. Acho que outros nomes interessantes. A gente tem o Guga. Na última rodada a gente falou do Busso, escalamos ele aqui no nosso time, foi um diferencial também. Desde que o Soteldo estreou, vou mostrar aqui para vocês o Footstats, né? Perdas de posse de bola. Os dois jogadores que mais perdem posse de bola são Hulk e Soteldo. Então esse jogo entre Atlético Mineiro e Santos tem tudo para ser um jogo com bastante desarmes, né? E aí, quem joga contra o Soteldo joga ali pela esquerda, né? É o Guga. O Guga é um cara que tem bastante desarmes aí no Cartola, né? 36 desarmes em 13 jogos. No último jogo, vocês viram que o Busto também deu uma assistência. Então, o Guga pode ser uma peça ofensiva interessante para vocês escalarem, né? Outro nome que eu acho interessante de colocar é o Calegari. É um cara de Cartola, para quem joga bastante tempo conhece ele. O Atlético Goianiense também é um time que cede bastante desarme para lateral direito, tá? E aí, um último nome mais ousado aí que a gente pode escalar
caras que se enfrentam. O Natanael, do Avaí, né? Porque ele é um lateral esquerdo que também joga ofensivamente. E além disso, ele tem o potencial de enfrentar o Jefinho, né? Jefinho e Tiquinho Soares são dois caras que perdem bastante a posse de bola também. E o Marçal do Botafogo. Como a gente sabe, a avenida do lateral esquerdo ali do Avaí, né? O William Potker também tá aparecendo aqui nos dados do Footstats, né? É um cara que cede bastante posse de bola. Então o Marçal pode se aproveitar disso, tá? E vamos agora para o meio de campo para a gente ir fechando nossa parte ofensiva, né? Primeiro, dois caras que não dá para deixar de fora, Arrascaeta e Gustavo Scarpa. Bom, como eu falei na última rodada já, dois caras que têm participação ofensiva muito grande. Se a gente pegar os jogos com o Arrascaeta, foi titular, é difícil dele baixar de 7, 8 pontos. Últimas 2 rodadas em casa jogando 9 pontos, né? Então, claro, a gente tem que ficar atento às notícias para ver se ele vai realmente ser titular. Se for, é difícil deixar de fora, né? Outro cara que é difícil deixar de fora também é o Scarpinha. Ó, 5 gols, 10 assistências, mesmo quando ele tá mal, ele participa muito ofensivamente. Como eu falei, o Curitiba é um time que toma muitos gols, 31 gols em 13 jogos. É um time que cede, tem bastante bola aérea, né? Ele toma bastante gol de cabeça, por isso até a gente dobrou ali Gomes e Murilo. E quem bate essa bola parada muito forte do Palmeiras é o Gustavo Scarpa, então difícil de deixar de fora, né? O terceiro meia mais escalado é o Terans. Aí o Terans eu quero trazer um pouco mais de estatística para vocês, tá? Aqui pensando nos scouts do Terans, ele foi um cara que mitou na última rodada, né? A gente tinha ele. Mas por que a gente escalou ele? A gente fala, o Terans é um cara que jogou 12 jogos em casa, em 6 ele passou de 8 pontos, e em outros 6 ele fez menos de 3 pontos, né? Então é um cara que vive essa gangorra muito grande. O Juventude é um time que toma muitos gols, por isso valia escalar o Terans. Nessa rodada, o Fortaleza já é um time, ó, se vocês olharem, é um time que dificilmente cede participação ofensiva para o adversário, né? Vocês verem aqui, mesmo o André, que fez 10.1, fez com desarme, que não é a característica do Terans. Então, eu já fico um pouquinho mais pé atrás com o Terans para essa rodada, tá? Por isso eu quero passar alguns outros nomes que eu acho interessante. Zarato de Atlético Mineiro é um cara que mantém média básica muito boa, e com essa fase boa ofensivamente do Hulk, do Keno, ele ganha o potencial de dar assistência, de participar de gol, né? Então pode ser um nome interessante para vocês escalarem. Outro nome que eu gosto para a rodada são os nomes do Flamengo, tanto o João Gomes quanto o Everton Ribeiro. E esse cara aqui, ó, fica de olho, Lucas Sacha. Na última rodada ele fez 15,80, fez gol, mas sem o gol ele teria feito 7,80. E se a gente pegar o desempenho dele aqui, ó, pelo Scouts Estatísticas também, ele é o quarta melhor média de meia, né? E se vocês olharem aqui, teve essas 2 rodadas que ele foi mal, mas em geral ele faz muito ponto de média básica, enfrenta o time do Atlético Paranaense, que mesmo jogando em casa, cede alguns pontinhos de média básica, ó, 15,6 para o Rodriguinho. Então pode ser um nome ousado para vocês escalarem. Mas quem eu vou usar por enquanto, vamos ver se a gente vai fechar com ele, é tirar aqui dos prováveis e filtrar pelo Bragantino, tá? Um cara que tá como dúvida aqui, não sei se ele vai pro jogo, se for eu gosto muito, que é o Johan, tá? É um cara que, por no Bragantino, joga em casa, tem bastante participação ofensiva. Eu gosto de colocar meias que tem bastante participação ofensiva, então vamos apostar no Johan, tá? Do meio pra frente, claro, o primeiro cara que a gente vai colocar aqui, não tem jeito, né? Última rodada, Pedro Queixada, meteu o hat-trick, 3 gols, é o 9 do Hexa, é o melhor atacante em atividade aí, não tem como deixar o Pedro de fora, tá? Escala ele e fica tranquilo. Aí, as outras posições de ataque eu acho que estão mais em aberto. Bom, primeiro, tem que ter atacante do Palmeiras? Tem. Vou mostrar para vocês por que tem que ter atacante do Palmeiras, tá? Vamos pegar aqui, ó, o time do Palmeiras no ataque. Ó, Rony. Vamos pegar o Rony aqui pra gente dar uma olhada nas estatísticas. Olha as últimas rodadas contra o Curitiba. A gente falou, Tiquinho Soares fez gol, Júnior Santos 6.9. Pedrinho fez gol 11.6. Contra o Fluminense, Caio Martins, o William, Cano, tudo participando de gol. Contra o Goiás, 13 pontos, Double Monte fez 8. Contra o Corinthians, Mosquito, Roger Guedes, enfim. Todo jogo tem um cara mitando contra o Curitiba ofensivamente, né? Como a gente já tem o Mike na parte ofensiva, a gente vai cercar completamente os gols do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vai fazer 2 ou 3 gols nesse jogo. Então eu quero garantir essa participação ofensiva do Palmeiras. Vamos fechar com o Rony e o Dudu, tá? Dudu que em casa vem tendo um desempenho ofensivo bom, na última rodada fez gol e fez 10.8, né? Então nosso time, por enquanto, vai ser esse, tá? Outras peças ofensivas que a gente pode ter, deixa eu tirar aqui pra gente continuar escalando, né? Senão o Cartola não deixa. Acho que o Hulk pode ser um nome interessante para essa rodada, né? Voltou a ter um desempenho ofensivo bom. O Cano, claro, vice-artilheiro do campeonato, assim como o Pedro Raul também, pode ser uma peça ofensiva interessante para a gente escalar. A dobradinha aí do Flamengo, que o pessoal tá colocando Pedro e Gabigol, eu fico mais pé atrás, mas o Gabigol voltou e bem nas últimas rodadas.
E finalmente o nome que pode ser legal para a rodada é o Tiquinho Soares, tá bom? É um cara que tem qualidade técnica muito boa, né? Jogador que jogou na Europa, no Porto. Enfim, nome interessante para a rodada. Mas como eu falei, a gente vai fazer essa dobradinha aí no Palmeiras. E aí falando de capitão, bom, claro, capitão mais comum aqui é a gente colocar o Pedro, o cara meteu o hat-trick aí, é sempre uma ousadia colocar o Pedro, não colocar o Pedro, mas como a gente está buscando justamente essa ousadia, eu vou botar o Scarpinha aqui, completando esse combo de Palmeiras que a gente está muito confiante para essa rodada, e vamos torcer para o Scarpinha participar de gol, dar uma assistência, fazer gol aí, e dar essa mitada pra gente, né? Como eu disse, lá a gente, no nosso Instagram, a gente posta o nosso time final. Vamos tentar abrir uma live aí no finalzinho para fechar o mercado com vocês, pegar as notícias. A gente vai ter a escalação do Bragantino também antes de fechar o mercado. Mas é isso, pessoal. Uma boa sorte para vocês nessa rodada corrida aí. O vídeo ficou comprido, mas acho que trouxe bastante informação. Como eu disse, deixa o like aqui que contribui bastante. Se inscreve no canal. Até a próxima. Falou!